os trepidantes Márcio e Levi, está entrando no ar o canal Sempre Fla. Bom dia, boa tarde, eu sou o trepidante Márcio, o trepidante Márcio do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Galera, eu venho aqui também hoje fazer essa matéria antes de começar a falar das notícias do Flamengo no tocante ao jogo com o Botafogo. Não poderia deixar de dar a minha opinião nesse fato aí que aconteceu durante a semana, mais precisamente na noite de quarta-feira, no jogo Talheres e Flamengo, né? Dessa reunião que teve lá na cobertura do ex-presidente Kleber Leite, no que o Kleber Leite convidou para assistir o jogo, né? O ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus, com a participação do jornalista Renato Maurício Prado, né? Mas antes, peço que vocês cheguem e dê aquele like de confiança, acione aquele sininho das notificações, compartilhe os nossos conteúdos e comentem, porque motivo para comentar, com certeza vocês terão vários motivos para comentar o que eu vou abordar aqui nessa matéria. E agradeço a todos vocês, a mais de 1000 inscritos, né? E peço a vocês que continuem nos ajudando, continuem colaborando com a gente em agregar cada vez mais números de inscritos novos, né? Traga um sobrinho, traga um afilhado, traga um namorado, um marido, um esposo, um colega, traga pessoas para conhecer o nosso trabalho, o meu trabalho e o trabalho do Levi. Porque vocês inscritos no nosso canal, são os nossos maiores patrimônio e é o nosso maior incentivador da continuidade do nosso trabalho. Galera, vamos falar agora sobre esse imbróglio que aconteceu na noite, né, de quarta-feira, no dia, exatamente do jogo do Talheres e Flamengo, que o Flamengo não teve uma boa apresentação, mas isso aí é outro detalhe que para trás a gente já comentando por isso aí. O fato é que nessa noite do Talheres e Flamengo, né, nesse almoço lá, nesse convite do presidente Kleber Leite, né, que a gente não sabe se isso aí foi uma jogada de marketing política, porque se sabe muito bem que o Kleber Leite não é bem quisto na Gávea pela essa atual diretoria, né? Ele não é bem quisto na Gávea, mas o Kleber Leite, ele tem um prestígio imenso na CBF. Aí a gente começa a ligar as duas coisas. Jorge Jesus na seleção brasileira? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que seja uma jogada de marketing. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui e deixar no ar aqui. Ética ou clubismo? O que é ética, o que é clubismo, né? É porque a mídia toda vem falando que a atitude do Jorge Jesus foi super errada. Eu também confesso que foi super errado desde o momento que um clube tem o seu treinador. Eu acho que é errado. Mas aí eu volto um pouquinho mais atrás. Quando o Flamengo contratou o Rogério Ceni estava desempregado, o Rogério Ceni era treinador do Fortaleza e tinha contrato em vigor. E o Flamengo trouxe o Rogério Ceni do Fortaleza. Não é isso? Quando o Jorge Jesus foi para o Benfica, o Jorge Jesus tinha contrato em vigor com o Flamengo e o Benfica veio aqui e levou o Jorge Jesus, né? Quando o Flamengo foi tentar buscar o Jorge Jesus em Portugal, o Jorge Jesus tinha contrato com o Benfica e o Flamengo causou um turbilhão de emoções lá com o Jorge Jesus no Benfica. Não contratou o Jorge Jesus e teve problemas lá com o Jorge Jesus lá, né? E quando o Flamengo foi atrás do Paulo Souza, o Paulo Souza estava sem clube. Não, o Paulo Souza era treinador da seleção polonesa com um contrato pela frente ainda para cumprir. E o Flamengo foi lá e fez aquela história, aquele reboliço todo e conseguiu trazer errado ou certo, aí é outra coisa. Até porque é uma questão de diretoria. Até porque quando o Flamengo foi contratar o Paulo de Souza lá, com certeza teve uma mesa de negociação em que o dirigente do Flamengo deve ter perguntado: Paulinho, como é que você joga? Qual é o seu estilo de jogo? E desde o momento que o Paulo Souza falou que joga com 3 zagueiros, a transação era ter parada por ali, porque o DNA do Flamengo não tá para jogar com 3 zagueiros, né?
Até porque o Paulo de Souza só jogava em time bem inferiores, um time que precisava muito se defender. Ele acabou adotando um sistema defensivo, mas que o Flamengo não precisaria. Então, se trouxe o Paulo de Souza, já sabia que ele jogava com 3 zagueiros. Então, aí o Paulo de Souza não tem muita culpa, a culpa é da diretoria, né? E agora o Jorge Jesus vem aqui e dá essa declaração que quer voltar para o Flamengo, determinando, entre aspas, um prazo para o dia 20, sendo que o Paulo de Souza é o nosso treinador e tem um prazo ainda de contrato a cumprir. Aí eu pergunto a vocês, aonde está a ética, onde está o profissionalismo e onde está o clubismo? Agora eu entro no clubismo. Vocês lembram do Pedro? A imprensa toda de São Paulo queria que o Pedro saísse, largasse o Flamengo, assinasse com o Palmeiras, tendo um contrato com o Flamengo em vigor, né? Aí não tinha ética, aí é clubismo, né? Porque aí a ética, o Pedro não tem contrato com o Flamengo, como é que ele deveria deixar o Flamengo aceitar uma proposta do Palmeiras? A mídia toda paulista achou que o Pedro tinha que chutar o balde. Na verdade, quando eu falo em clubismo, eu falo naqueles times de São Paulo, é aqueles times que é o Flamengo mal, na verdade, que é o Flamengo perdendo o campeonato, tendo dificuldade, sendo vice. Quiçá um dia o sonho de consumo dele é ver o Flamengo rebaixado, coisa que isso nunca vai acontecer, né? Então, torce para que o Pedro saia do Flamengo, chute o balde, torce que o Gabigol aceite proposta da Inglaterra, torce que o Jorge Jesus não volte, que é antiético, que é isso, que é aquilo. Porque o Jorge Jesus, quando teve aqui, ganhou tudo. Então o Jorge Jesus também não é um treinador que é querido, né? Nem por algumas pessoas na Gávea, ali dentro, e nem fora, nem no Brasil, nem para os outros clubes, principalmente treinadores brasileiros. E hoje pelo que eu vi, o mundo todo se declara contra o Jorge Jesus, o treinador Mourinho, né? Aí você vê o Casagrande falando, dá vontade de rir o que o Casagrande fala. Falar de moralidade, falar de ética. Ele é um clubista tremendo, que quer ver cada vez o Flamengo enfraquecido, né? Mas a questão é o seguinte: o Paulo Jesus está mal, não fez o time jogar, não está fazendo o time rodar, acho que o time não comprou a ideia do Paulo Jesus, tem um pouco de falta de sorte também, né? Esse último jogo agora, ele até botou o time mais ou menos o que a gente queria. Tirando os 3 zagueiros, que nunca foi, nem vai ser da unanimidade da torcida do Flamengo, ele entrou com os 3 zagueiros, mas os 3 zagueiros, os melhores que tem no momento ali, né? E o que aconteceu foi a contusão do Pablo logo no começo do jogo. Aí vem o erro de tudo, que ele poderia ter botado, no mínimo, de ter dado a confiabilidade no Cleiton. Ele podia ter botado o Cleiton como zagueiro, pelo menos era um zagueiro de ofício que estaria entrando, e permanecido com o Arão no meio campo, que é uma posição que ele vai bem melhor do que ser improvisado na zaga. Ele tirou o Arão do meio campo, botou o Arão na zaga, teve aquela falha lá em cima do Arão, um gol contra lá. Eu acho que para mim um gol contra, dependendo da jogada, é uma casualidade, mas o contra não apaga a má partida que fez no sistema defensivo após essa saída do Pablo. E o meio campo, o Andrés entrou sem compromisso, descompromissado nenhum, parece que não quer continuar no Flamengo, parece até que sabe que o Flamengo não vai continuar com ele. Andrés entrou muito mal na partida e o João Gomes precisava de uma outra pessoa ali para ajudar ele na marcação, na saída de bola. O Andrés nem saía com a bola e nem marcava, e ficou o João Gomes sozinho no meio campo. Então o Flamengo, com uma saída do Pablo, acabou desarmando o esquema do meio campo e o sistema defensivo. O ataque, como sempre, funcionando muito bem. Então você vê que o Flamengo, as 2 grandes partidas pelo comando de Paulo de Souza que fez esse ano, que foi com o Atlético Mineiro e foi agora recente no Maracanã, Palmeiras, as 2 únicas partidas que o Flamengo fez uma partidaça no comando do Paulo de Souza, o Flamengo não conseguiu vencer. Então até nas 2 melhores partidas do Paulo de Souza ele não obteve vitória, né? Mas o que eu quero dizer que até que certo ponto vai adiantar você ficar com um treinador que você sabe que não dá liga, ou você vai contratar um treinador que se pede para que o clube se contrate, sendo que tem um outro colega dele que tem um contrato a vigor, né? Aí eu falo, a ética, né? Aonde está a ética nisso aí? Eu acho que dirigentes ali tem que ver que o clube não é deles, né? O clube são nosso, é da torcida. Então,
essa mudança vai acontecer com as derrotas. Infelizmente vai acontecer dessa forma. Eu só espero que dê tempo do Paulo, infelizmente, cair e ter essa possibilidade do Jorge Jesus, né? Agora, o clima para o Jorge Jesus no Flamengo não fica também tão bom assim, né? Ele não fica também tão bom, porque já começa a ser dividido, né, o caráter do Jorge Jesus, né? Mas para o grande torcedor do Flamengo, eu saindo do lado de comentarista para torcedor, eu não estou nem aí para caráter, não estou nem para ética, eu não estou aí para nada. Eu estou aí pensando que um treinador que nos deu todos os títulos está aí na portinha com a vontade de dirigir novamente o Flamengo, e o Flamengo amarrado com compromisso com o Paulo de Souza, que você vê, a mídia toda está vendo que não está dando certo, né? Mas aí eles ficam, não, somos profissionais, o Paulo tem contrato com a gente, isso não se faz, um treinador está jogando para a galera. Aí você passa o prazo de tentar contratar um treinador que nos deu tudo para ficar com o Paulo de Souza. Aí o Paulo de Souza me pede para o Botafogo, o Paulo de Souza, até tudo bem, impossível não passar pelo Altos, né? Ganha do Altos, depois não tem um resultado muito bom com o Ceará e começa a degringolar na Libertadores. E o Jorge Jesus com contrato assinado com o Fenerbahçe, com outro time que seja, porque vai tirar da cabeça, não, pro Flamengo não tem mais chance, eu vou assinar com outro clube babau. E o Paulo de Souza não faz o time jogar, questão de 1 mês ou 2 meses é mandado embora, e quem é que vem dirigir o Flamengo? O Cuca? Qual o treinador que passou pelo Flamengo, os últimos treinadores que passou pelo Flamengo que fez alguma coisa? A não ser o Rogério Ceni, que deu um título brasileiro, mas só Deus sabe como é que foi aquele título brasileiro que o Rogério Ceni ganhou, né? E também não fez o Flamengo jogar tão assim. O Domenic Torrente não fez o Flamengo jogar, o Renato também não fez o Flamengo jogar. Então, a gente temos que ser viúvas do Jorge Jesus. Não tem como. O último treinador que ganhou Libertadores, disputou o Mundial jogando de igual para igual com o Liverpool, ganhou Supercopa de Campeões, ganhou Carioca, todos os títulos que disputou pela frente. O que não ganhou, o Flamengo foi vice, e sendo vice jogando um grande futebol. Lembrando o mundo todo. Lembrando, ele perdeu o vice-campeonato pro Liverpool, sendo lembrado como a seleção de 82 não foi campeã do mundo. A gente lembra da seleção de 82 que não foi campeão do mundo pelo belíssimo futebol que apresentou. A gente lembra do time do Jorge Jesus que não foi campeão mundial, mas jogando uma partida belíssima contra o Liverpool. Entendeu? Então a gente temos que ser saudosista, infelizmente, e esquecer ética, e esquecer clubismo, e esquecer profissionalismo. A gente somos torcedores, e torcedores que é o melhor. E o melhor é quem ganha tudo. O melhor é quem teve a última melhor passagem. A última melhor passagem foi de Jorge Jesus. Então, galera, o que eu falo é que, mesmo que ele tenha falado aleatoriamente, né, como o Renato Maurício Prado mesmo fala, ele estava quietinho vendo o jogo até ser abordado, até ser perguntado, até ser questionado. Agora, ele não autorizou a nenhum tipo de entrevista, nenhum tipo de matéria para o Renato Maurício Prado fazer. Mas também não desautorizou, também não falou nada. Desde o momento que você é uma pessoa pública e você relata um fato tão importante para um jornalista, você está pedindo o quê? Você sabe que aquele jornalista não vai escalar, né? Cada um age de uma certa forma. O Eric Faria também teve matérias ali, teve perto do Jorge Jesus, e ele confirmou, ele não relatou o fato, ele não botou na mídia nem nada, mas depois que veio essa matéria do Renato Maurício Prado, ele confirmou praticamente que o Jorge Jesus falou tudo aquilo que o Renato falou na matéria dele, que quer voltar para o Flamengo. Agora, o que eu fico ainda abismado é a parte da ética, como eu falei para vocês, em tudo aquilo que eu relatei. Onde está a ética nisso aí, gente? Onde está o profissionalismo do Flamengo? O Flamengo fala de profissionalismo, mas ele tirou o Rogério do Fortaleza com um contrato em vigor. Ele foi lá em Portugal, ele foi lá na Polônia e tirou o Paulo de Souza na seleção polonesa. Isso é o profissionalismo que eu vejo que o Flamengo não teve. Agora, a ética dos clubes, dos comentaristas, entre aspas, né? É o senhor Casagrande que eu quero falar. O Casagrande.
comentava que o Pedro tem que sair mesmo do Flamengo porque ele não é titular. Ué, e onde está no contrato que o jogador é contratado para ser titular absoluto? Basta ele estar ganhando seu salário em dia lá, bonitinho lá, recebendo todo mês, e uma hora que ele entrar em campo ele tem que aproveitar a oportunidade e render, né? Coisa que ele fez nesse último jogo agora e muito bem. Ele é pago para isso, estando na reserva ou jogando, ele é pago para isso. Agora a mídia toda de São Paulo fazendo aquele lobby pro Palmeiras conseguir contratar. Ele praticamente, o Palmeiras quiser tumultuar a cabeça do Pedro, como conseguiu tumultuar a cabeça do Pedro no Flamengo, né? Aí quando se fala do Jorge Jesus, não, o Jorge Jesus é errado. O Paulo de Souza tem contrato a vigor, eles têm um medo tremendo do Jorge Jesus voltar pro Flamengo e fazer o Flamengo jogar aquele futebol de 2019. A verdade é essa. Então o Jorge Jesus ele arrumou tantos inimigos aqui no Brasil que, entre aspas, quem não é o grande torcedor do Flamengo não quer o Jorge Jesus de volta, então vai apontar erros nele, atitude errada. Eu também confesso que a atitude, a conduta foi errada, mas errado também é continuar com o Paulo de Souza, gente, que ele tem um sistema que não dá liga no Flamengo, ele não faz o time rodar, ele não tira o melhor de cada jogador e um pouco de azar também, né? Esse departamento médico aí, pra mim, esse Tanuri já teria que ter saído há muito tempo. Eu duvido se o Jorge Jesus chegasse aqui, por isso que a gente quer o Jorge Jesus de volta, porque ele vai botar todo mundo na sua posição certa, e quem tiver errado, quem não estiver rendendo, ele vai pedir contratação nova, ele vai pedir para sair membro de diretoria, ele vai pedir para sair do departamento médico, ele vai fazer um rebuliço tremendo na Gávea. E é isso que a gente não quer ninguém omisso, a gente quer alguém que chegue. Ele sabe que muitos daqueles lá da era 85, 86 não tem como render mais. Ele sabe que vai ter que fazer peças novas, contratações novas, tudo isso ele sabe. Ele é um cara que montou o Flamengo todo ao estilo dele, ele não mudou o estilo do Flamengo jogar, ele não mudou o DNA do Flamengo jogar, e ele ganhou tudo que tinha que jogar, que tinha que ganhar pela frente. E é o que esse português tinha que dar continuidade e mantendo ali o ritmo do jogo do Paulo Jesus mesmo, não é demérito nenhum. Porque você mantendo um estilo de jogo do outro treinador anterior que foi campeão de tudo, e você também ganhando o campeonato, você ganhando o título, a gente não ia lembrar do Jorge Jesus não, nem do esquema do Jorge Jesus, nem de nada, a gente ia lembrar do Paulo de Souza, que deu continuidade, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, que sabe, disputou o Mundial e tudo. Então, a maneira do Paulo de Souza pensar, eu vou pro Brasil, vou pro Flamengo, vou fazer diferente do Paulo de Souza, e vou adaptar os três zagueiros e vou ser campeão de tudo. Diferente do Paulo de Souza de quê? O Paulo de Souza veio aqui e ganhou o sistema que o Flamengo jogava. Ele não mudou nada. Ele não foi diferente de nada. A diferença, ele fez. Entendeu? Ele que fez, ele foi a diferença de tudo. A maneira de começar, a maneira de demonstrar os seus treinamentos, o profissionalismo dele, chamava atenção, batia de frente. A diferença dele foi essa. O pulso que ele tinha. Ele batia de frente com a diretoria. A diretoria não se metia no trabalho, o presidente não se metia no trabalho dele, o Landim, o Bandeira, o Braz, ninguém se metia no trabalho do Jorge Jesus, coisa que eu vejo no trabalho do Paulo de Souza. Muita gente dá pitaco no time do Paulo de Souza, muita gente... um conversa com o jogador, outro fala com a diretoria, outro fala com o departamento médico. O Jorge Jesus decidia tudo. A equipe do Jorge Jesus era espetacular. O departamento médico não era isso aí agora, entendeu? Então o Paulo também teria que ter uma sensibilidade de ver onde está errado, o que precisa mudar, o que precisa tirar. E diretoria, eu não quero esse departamento médico, eu não quero fisiologista, eu não quero isso aqui, eu não quero ali. Então ele fica agregando os problemas para cima dele a troco de nada, né? Mas o certo é que não deu liga. Paulo Jesus no Flamengo, Paulo de Souza no Flamengo não deu liga, né? O elenco do Flamengo não aceitou a maneira de trabalhar, a maneira de conduzir, o sistema dos três zagueiros, a troca de posição, não se assimilou. Pode ter uma tremenda boa vontade o elenco do Flamengo com o Paulo de Souza, mas é simplesmente impossível o time do Flamengo render na mão de Paulo de Souza. E eu prefiro, aí é o que eu fico falando para vocês, eu prefiro o antiético Jorge Jesus, que ganhou tudo pelo Flamengo, do que o ético Paulo de Souza, que até agora não ganhou nada, tem contrato em vigor, mas é quase que uma unanimidade. Duas coisas: a saída do Paulo de Souza, que o Flamengo, nas mãos de Paulo de Souza, é quase uma unanimidade de falar que o Flamengo não vai ganhar nada,
e a vinda do Jorge Jesus, que é quase uma certeza de uma garantia de melhora de um grande futebol. Pode até não ganhar nada, mas com certeza vai jogar um grande futebol e nos vai dar esperança de jogo após jogo que pode voltar aquele time de 2019 ou até ser um time até melhor que aquele aí. Então eu passo uma pergunta para vocês aqui. A ética do Paulo de Souza ou o antiético, o erradinho Jorge Jesus, que nos deu alegria e nos deu todos os títulos? E uma coisa eu digo para vocês, Casagrande fala demais. Casagrande, ele não é nem comentarista, ele é torcedor. E torcedor tem um monte por aí. E a maioria dos torcedores que não são no Flamengo, principalmente de Minas e de São Paulo, o que querem é o Jorge Jesus longe do Flamengo, né? Longe do Flamengo. Tem até membros de diretoria que querem ver o Jorge Jesus longe, porque o Jorge Jesus não tem como botar ele na mãozinha. O Jorge Jesus, quando ele vem, ele quer ser 100% ele. Por isso o que dá resultado, porque ninguém consegue doutrinar o Jorge Jesus. O cara vem, o cara escolhe departamento médico, o cara escolhe toda a equipe dele, ninguém se interfere na maneira dele trabalhar. O papo dele é direto com os jogadores. Se ele tiver que rir, ele vai rir. Se ele tiver que dar esporro, ele vai dar esporro. Se ele tiver que entrar dentro de campo, dar tapa no jogador, ele vai dar tapa. Se ele tiver que gritar na beira do gramado, ele vai gritar, arrancar os cabelos dele. Se ele tiver o time jogando, ganhando de 3-0, tocando bolinha para trás, ele vai gritar. Ele quer o time para frente. Ele quer o time lá pegando. Ele quer o time para frente o tempo todo. É uma dinâmica que ele implantou no Flamengo ali. Ele não quer menos que isso. É um elenco diferente? É um elenco diferente, né? Que ele vai ter que arrumar lado direito, ele vai ter que arrumar o meio campo, o sistema de zaga, ele vai ter que ter um pouquinho mais de sorte que o Paulo de Souza não teve, né? Mas aí eu deixo aqui a pergunta para vocês. O que é antiético? O que é profissionalismo? E o que é clubismo? Gente, vou externando a minha opinião aqui, que eu fico em cima do muro, mas como comentarista, como torcedor, eu quero a volta do Jorge Jesus o mais rápido possível. Porque foi o último treinador que passou por ali e não é que só deixou um bom trabalho, não deixou um time com a engrenagem ali inteirinha, rodando bonitinho, tocando como uma sintonia de Beethoven. Ele ganhou tudo que ele disputou. Foi um cometa Halley, foi um Mamonas Assassina que chegou no Flamengo, ganhou tudo e saiu. Saiu também antiético, porque ele também tinha contrato no Flamengo. Ele tinha acabado de renovar o contrato no Flamengo, né? Porque ele não tinha para onde ir naquele momento, né? Mas sabia que ia aparecer uma proposta daqui a 1 mês, 2 meses do Benfica. Ele renovou o contrato do Flamengo e quando veio a proposta do Benfica, ele largou o Flamengo e foi pro Benfica. Da mesma maneira que ele larga lá e vem pra cá, da mesma maneira que o Flamengo também aliciou o Rogério no Fortaleza, da mesma maneira que o Flamengo tirou o Paulo Souza da seleção polonesa, então apaga, morreu, zerou. Então, se o Paulo Souza sair, legal, Paulo Souza, não deu certo, não deu liga, que você faça sucesso onde você estiver, que você tenha um time na mão, que você possa implantar os 3 zagueiros, que você seja feliz. Jorge Jesus, venha, volte, as portas estão abertas, a gente ama você por tudo que você fez e vamos aqui estar torcendo por seu sucesso, pela sua felicidade e que você faça do Flamengo novamente um time campeão, um time que volta a sorrir, um time que volte a jogar bola, que você sabe tirar o melhor de cada jogador que tiver no elenco, seja da base, seja do profissional, seja de onde for. Isso aqui é a minha matéria que eu tenho para hoje, falando de Jorge Jesus, falando de Paulo de Souza, dessa reportagem aí que foi vazada do Renato Maurício Prado. Eu não culpo o Renato Maurício Prado, que ele é um jornalista. O Jorge Jesus já sabia, de repente ele já plantou isso, sabendo que o Renato Maurício Prado ia botar no UOL no dia seguinte, né? Agora o Kleber Leite convidar aí para ver o jogo do Flamengo na sacada do seu apartamento, Jorge Jesus e um jornalista, isso aí cheira politicagem, né, galera? Isso aí deve ter um cheirinho de seleção brasileira de repente, né? Tipo assim, um chamado, vem pro Flamengo. O Flamengo é o maior trampolim para chegar a uma seleção brasileira. Se ele tiver novamente uma ótima passagem pelo Flamengo, se ele vier agora e der uma continuidade ao trabalho dele de 2019 e ganhar 1 ou 2 títulos,
com certeza é nome certo pro final do ano para substituir Tite na seleção brasileira. Essa é a minha opinião, galera. Eu vou ficando por aqui. Um bom dia para vocês. Isso aqui é Flamengo, isso é minha opinião, isso é a opinião do canal Sempre Frá. Valeu, galera. Um bom dia e uma boa sexta-feira para todos vocês. Isso aqui, ó, é Flamengo. Valeu.